Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu vejo que as pessoas físicas têm subestimado nos últimos meses e até nos últimos anos por causa da alta da bolsa, que é exatamente a necessidade da criação de uma reserva para emergências. E quando eu falo emergências, são aqueles imprevistos que surgem e que fazem você precisar sacar o teu dinheiro investido. Então, para você saber um pouco mais sobre esse assunto muito interessante, fiquem com a gente logo depois da vinheta, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. O primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês é que normalmente o fundo de emergência ele é feito pensando em problemas de saúde ou pensando em problemas de desemprego e nem sempre isso é real. Eu, por exemplo, ano passado eu tive uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos e perto da minha data de saída de lá aconteceu o furacão Irma e exatamente a minha passagem iria ser remarcada para 10 dias depois, porque todos os outros voos estavam cheios. E aí o que eu fiz? Eu preferi comprar uma passagem que era apenas 3 dias depois e ganhar essa uma semana de trabalho e de menos custos que eu ia ter lá, porque eu ia ter que ficar lá por um problema de causa natural. Então, como vocês podem ver, a reserva de emergência às vezes não tem só a ver com as suas despesas, não tem a ver apenas com despesas de saúde e não apenas a ver com questão de desemprego. A primeira coisa que a gente tem que focar aí quando a gente tem que fazer o reserva de emergência é que ela, na verdade, é uma defesa para os teus investimentos em renda variável. E por que eu falo isso? Porque a renda variável, ela só tem aí uma potencialização dos ganhos, que é exatamente os juros compostos, se você deixar por muito tempo. Porque imagina, você investe numa empresa boa, como Itaú, como Grendene, como a própria M. Dias Branco, apesar do problema atual, e a gente tem aí, em 20 anos provavelmente, um aumento dos lucros dessa empresa, um aumento dos dividendos, um aumento das receitas, até porque o país deve ter um crescimento da economia nesse período também. E aí você, com a reserva para emergência, você tem como deixar aquele dinheiro parado, potencializando os ganhos dele. Imagina, por exemplo, que você não tem uma reserva para emergência e exatamente no dia seguinte ao circuit breaker acontece um problema com você de saúde ou com alguém da tua família ou um imprevisto que você precisa sacar o dinheiro. Você sabe que as ações vão subir porque aquele dia caiu 10, 12%, mas você vai ser obrigado a vender naquela baixa. Mesmo sabendo que é um erro, você vai ser obrigado a vender. Por quê? Porque você não fez uma reserva para a emergência. Então a gente já deixou claro como é importante, antes de você entrar na renda variável, você fazer essa reserva para emergência. Então agora a gente vai pensar assim, qual é o tamanho do fundo de emergência que eu preciso? E aí a gente precisa olhar aí duas variáveis. A primeira variável é qual a previsibilidade que você tem do rendimento e da receita que você tem. Quer dizer, qual é a previsibilidade do teu salário? Qual é a previsibilidade do teu dinheiro? Pessoas que têm trabalhos sazonais, como por exemplo em cidades turísticas, etc., ela talvez vai precisar de um fundo de emergência maior, às vezes até mais do que 12 meses da despesa dela. Outras pessoas que tenham um ciclo de receita muito certinho, igual por exemplo os funcionários públicos, eles talvez precisem de menos tempo de reserva de emergência. Eu não gosto de colocar menos do que 6 meses de reserva para emergência. E aí são 6 meses da tua despesa. Então, por exemplo, se você tiver R$ 2.500 de despesa mensal, a tua reserva vai ser alguma coisa entre 15 mil e 45 mil, entre 6 e 18 meses, dependendo da tua previsibilidade aí do teu salário ou do teu rendimento, como seja. Se você, por exemplo, quiser aumentar a tua despesa de 2.500 para R$ 3.000, por exemplo, o que vai acontecer?
a tua reserva para emergência já vai automaticamente subir de 15 mil a 45 mil para 18 mil a 54 mil. Então, quer dizer, você já vai ter que parar de aplicar em renda variável para repor aí o fundo de emergência que você está criando. Muitas vezes eu falo fundo de emergência em vez de falar reserva para emergência. Isso pode levar a um erro de interpretação de vocês. Não necessariamente esse fundo de emergência precisa ser um fundo de investimento. Ele pode ser um CDB, ele pode ser, por exemplo, o Tesouro Selic. A única coisa que eu acho fundamental é que seja algo de renda fixa e que tenha um aumento constante ao longo do tempo. Ou seja, não pode ser aquela renda fixa que varie e que possa perder dinheiro. Tem que ser renda fixa igual o Tesouro Selic, não pode ser o pré-fixado nem o Tesouro IPCA. Tem que ser uma renda fixa também que tenha liquidez, que seja D+0 ou D+1, tá? Então vocês também têm que pensar nisso. E outro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com rentabilidade no fundo de emergência. E a rentabilidade ela é muito secundária nessa reserva que a gente usa para emergência. O mais importante é a liquidez. Se você tiver um fundo de investimento, por exemplo, que renda 115% do CDI e um outro que rende 100% do CDI, só que o 100% é D+0 e o 115% é D+60, você, para a reserva de emergência, você vai ter que aplicar no 100%, você não vai aplicar no 115%. Porque se você tiver um imprevisto, você não pode esperar 60 dias para sacar o dinheiro. Você, num imprevisto, você vai acabar usando, por exemplo, cheque especial e você vai gastar muito mais do que essa diferença. Então você tem que ficar ligado com relação a isso. Se o teu fundo de emergência ele é muito grande, aí 18 meses, 12 meses, eu até entendo a pessoa colocar metade desse valor com uma liquidez aí de 60 dias ou 90 dias. Mas metade dessa liquidez tem que ser para entrar na tua conta de imediato, que é o que a gente chama de D+0, ou para entrar na tua conta no dia seguinte, que é o que a gente chama de D+1. E tem que ser renda fixa também. E aí eu vou dar um exemplo agora para mostrar como a rentabilidade na reserva de emergência ela não é tão importante assim. Vamos imaginar, por exemplo, que existe um investidor e que ele tem um CDB naquele banco que ele está acostumado a mexer, que pague 95% do CDI com liquidez diária. Tá? Ou se não, ele resolve colocar no Tesouro Selic, que está rendendo aí em torno de 95% do CDI também, descontando aí os 0,30% da taxa de custódia na taxa de juros atual de 6,5%. Um CDB que paga 95% do CDI hoje, já imaginando que o CDI é um pouco abaixo da Selic, ele vai pagar em torno de 6,10%. Vamos imaginar que nesse exemplo o fundo de emergência seja de R$30 mil, 12 parcelas de R$ 2.500, que é essa despesa fictícia que a gente está imaginando. Então, como vocês podem ver aqui o cálculo, vocês vão perceber que em 12 meses, se esse investidor não precisar mexer nesse dinheiro desse CDB, ele vai ter R$ 31.830. Tá? Então vamos guardar esse número R$ 31.830 e vamos imaginar que esse mesmo investidor conseguiu talvez em um outro banco, um banco digital, ou talvez de uma outra forma, conseguiu 100% do CDI em outra simulação. E aí ele conseguiu aí em torno de 6,42%, um pouco abaixo da Selic hoje, que é 6,50%, e esse mesmo R$ 30 mil virou R$ 31.926. Olha só a diferença dos dois. Olha aqui, gente, no gráfico. Ela deu menos de R$100, ela deu R$ 96 em um ano. Se a gente descontar ainda imposto de renda, a gente vai ter uma diferença de 80 ou 70 e poucos reais. Isso significa 3% a 4% da renda de despesa que a pessoa tem. Isso é muito pouco para você se preocupar. Então, qual é a minha questão aí? Quando você estiver tratando de fundos de emergência, a reserva para emergência, aquela reserva que vai te defender de você precisar sacar a tua renda variável,
você não tem que focar na rentabilidade, você foca apenas na liquidez. O mais importante para você é que seja fácil, que talvez até um terceiro, uma pessoa que você confie, possa, por exemplo, sacar esse dinheiro para você em uma eventualidade. Isso tudo a gente precisa pensar. A reserva para emergência é uma reserva de liquidez, não é uma reserva para render para você. Tá? Eu acho que esse é o principal ponto do vídeo de hoje, trazer esse alerta, trazer essa lembrança também, porque as pessoas ficam aí muito ligadas em tentar ganhar o máximo de dinheiro possível e elas esquecem exatamente desse ponto. Também queria aproveitar e lembrar vocês, lá da área de membros, dica de hoje, a gente já fez aí os relatórios lá dentro do IPO do Banco Inter, do IPO de Hapvida. A gente está com vídeos aí bem interessantes de análise de empresa lá para assinantes e é algo que vale muito a pena. Se você ainda não tem condições de ser assinante, a gente disponibiliza uma parte pequena, gratuita, que é exatamente quem é membro bronze, e eu vou colocar o link para você virar membro bronze ali embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, abraços, espero que vocês tenham gostado do vídeo, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.